quando tu lês o briefing, sabe, de uma sinfonia, se ela não tiver alguma, não for um pouco resultado de um momento de tensão entre o criador e o seu mundo, não tem sentido. A beleza, só pela beleza, não tem muito sentido. Aí eu prefiro a da natureza, porque ela está ali só. Aí ela pode ser contemplada e pronto. E ela vai continuar existindo mesmo depois que o mundo... Ela é independente de mim. Quer dizer, ela só existe se eu olho e descubro que ela é bonita. E acho que ela é bonita. Agora, a obra de arte não é obra de arte. Acho que tem uma finalidade, ela tem uma função principal, que é de me colocar em contato com os outros. E ela pode ser, claro, pode ser praticada só como um simples jogo, como uma brincadeira, que é a origem de toda obra, de toda arte, de toda prática artística. Mas exatamente por isso. Como é que eu vou fazer arte esquecendo 400 anos de escravidão? Como é que eu vou fazer arte isenta, limpinha, livrinha, esquecendo o massacre, o genocídio dos povos indígenas, né, desde que a Europa chegou aqui? Impossível. É impossível fazer a arte limpinha esquecendo o massacre do povo do campo, né, do trabalhador na cidade, da mulher enfiada, mantida na frente do fogão da máquina de lavar roupa. Não é impossível fazer. Quando estou descrevendo um personagem, ele é um ser real. Esse ser real está dentro de uma história, da história que eu vivo, de que eu sou testemunha. O máximo que pode acontecer é eu não ver nada da história, eu sou um alienado. Mas aí não me interessa a arte de um artista alienado. O que você faz? Por que você trabalha com arte? Não sei. Porque quando eu faço uma retrospectiva, que eu volto lá na infância, eu sinto que desde criança, talvez por influência da minha mãe, né? A minha mãe lia pra gente, a minha mãe cantava quando ela fazia as coisas lá em casa. O meu avô era violinista quando ele era novo, depois um dia ele teve um acidente, perdeu a mão direita. Provavelmente ele tocava rabeca. Ou violino, não sei, porque até agora não consegui descobrir se era violino ou se era a rabeca, que é esse instrumento popular que ele cantava em terno de reis, essas coisas assim também. E um dia de uma festa lá, de casamento de um parente, não me lembro o que era, estourou um foguete na mão e ele perdeu a mão. E daí também eu nunca vi esse instrumento, né? Ele era um inventor, ele era marceneiro, ele inventava a bicicleta dele, tinha um lugar para ele botar a mão, ele pedalava com a mão aqui. Ele inventou um aparelho lá para segurar com a mão, com o toco da mão, do braço que ele tinha. E mesmo assim ele era marceneiro, uma marcenaria maravilhosa, né, que depois desapareceu. Fazia as suas coisas, consertava a rádio, quando era menino ele consertava equipamentos elétricos, eletroeletrônicos. E ele tinha discos, ele tinha um gramofone, a manivela. Então essas coisas todas eu acho que me levaram a gostar de arte. Eu tive um tio que tocava sanfona, tocava muito mal, mas tocava, tinha uma sanfona em casa. E meu pai descobri depois, eu já tinha uns 40 anos, quando eu descobri que meu pai tocava violão na juventude, e ele pegava o violão e saía fazendo uns ponteados assim, muito interessantes, como se fosse moda de viola, provavelmente que ele tinha tocado antes, né? E quando eu entrei no seminário, eu estudei 5 anos no internato, ali eu estudei bandolim, fiz teatro, vi pela primeira vez teatro na minha vida e já me apaixonei. E já quis fazer, né, imediatamente, porque aquilo para mim era a coisa mais fascinante que eu tinha visto. Mais do que o cinema, eu já conhecia o cinema. Eu tive um tio que andava por aí pelas redondezas de Joinville, com uma máquina de projetar filmes, e ele chegava nos salões, assim, foi o primeiro filme que eu vi na minha vida.
Foi o Homem da Mala, uma coisa assim. Em que ano isso? Isso era 1956, 50. Eu Eu devia ser bem pequeno. Eu tenho a lembrança do lugar, da tela, de algumas coisas, assim, né? E dele, e da máquina, do cheiro que ele utilizava um acetileno, parece, para poder produzir a luz do projetor. Era um projetor que naquela época já era velho, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma máquina moderna naquele tempo, né? Então ele usava uma máquina manivela e projetava os filmes de 16mm. 16? É, por aí. E esse projetor existe ainda? A última vez que eu falei com ele, já perto dele morrer, ele tinha um projetor 35mm, um caixão assim, portátil, mas 35mm. E aí aquelas máquinas antigas ele já não tinha mais, não. E ele ainda falando de cinema, já morrendo, mas falando de cinema. Contagiante, né? Ou a vida sem arte, pois é. Porque numa vida que fosse só viver, a arte, que é o brincar, né? A arte é a materialização do brincar, é uma sofisticação do brincar. Que todos os animais praticam. Todos os animais brincam. Brincam entre si, brincam sozinhos, né? Os gatos, a gente vê brincando com qualquer folhinha, eles fazem um jogo todo maravilhoso. Todos os animais brincam sozinhos e com os outros. E a arte é essa brincadeira que os seres humanos têm, digamos, umas sofisticações nas suas brincadeiras, porque também desenvolveram a linguagem, que é embora os outros animais também tenham, mas a linguagem humana, ela se registra não só no escrito, mas também na memória, né? Quando eu falo, a minha fala fica impressa na memória do outro, que pode levar para outro, que pode levar para outro. Essa possibilidade de multiplicação da linguagem é uma coisa fascinante. Então, com a sofisticação da linguagem, as artes, a prática do brincar também se complexificou e resultou nessa maravilhosa multiplicidade de expressões artísticas que nós temos. Para finalizar, uma frase. Se você lembrar. Se você não lembrar, tu manda por e-mail, a gente coloca do ladinho do vídeo. Uma frase que colou na minha vida é uma fala do Mefistófeles no Goethe, no Fausto de Goethe, né? Que ele diz assim: eu sou o espírito que sempre nega. Eu gosto sempre, tenho sempre escrito em alemão nas minhas coisas aí. Isso é uma coisa que um pouco porque assim, por causa da minha relação quando tu chegaste a gente falava disso, né, da ideia da Terra plana. Como eu sempre briguei com os adultos ao meu redor. Quando eu era criança e estava com um livro na mão, vinha um adulto e dizia: cuidado, não lê muito, que ler deixa louco. Eu tive de lutar contra esse mundo da velha maneira de viver, de uma maneira de viver que não achava legal, para poder manter o hábito da leitura, a prática da leitura. Mas assim era também em relação ao pouso do homem na Lua, né? Porque de todo o mundo ao meu redor, fora da minha escola, quando tinha professores que me levavam para estudar isso, para pensar isso, mas o meu mundo, o mundo onde eu vivia, era tudo... nunca. Isso o homem não pode fazer. Imagina, pisar na Lua, acaba com o mundo, destrói o mundo. Então eu sempre briguei contra isso. Aí eu assumi essa frase do Goethe: eu sou o espírito que sempre nega, porque a minha vida foi negar esse tipo de tradição, que é uma tradição obscurantista e que agora está alimentando o fascismo, que está tomando conta do mundo e do Brasil. Dá medo.